especializado em cirurgia de joelho. Faço parte da equipe de joelho do Hospital da Unimed, da Santa Casa de Belo Horizonte e da Clínica Arena. Eu vim conversar aqui com vocês hoje sobre as lesões de joelho no praticante de corrida. O joelho é a articulação mais lesada pelos praticantes de corrida, chegando a 15% de todas as lesões. E por que tem uma incidência alta as lesões do joelho? De uma forma bem simplificada e resumida, a própria mecânica da corrida nos explica a facilidade de lesão. O joelho tem uma amplitude de movimento, o arco de movimento do joelho é diminuído durante a corrida, e nós temos um aumento da força exercida pelo joelho. Por exemplo, o tendão patelar ele tem quase 7 vezes o peso corporal durante a corrida de força, né? A articulação patelofemoral sofre uma força de 7 a 11 vezes o peso corporal. Então isso predispõe às lesões. Mas nós temos que ter algum fator causal. Eles são variados, sendo que o erro de treino é o mais comum, em até 60% dos casos. Nós ainda temos alterações musculares como os desequilíbrios, nós temos os erros de técnica, nós temos os traumas para justificar os erros, as lesões de joelho. E às vezes você tem a associação desses quadros. Outra coisa que nós temos que entender é que o joelho não trabalha sozinho. Ele tem uma íntima relação com as outras articulações do membro inferior e com o tronco. Então, quando a gente tem um problema de joelho, tem que se avaliar os quadris, os pés, a musculatura do core, porque isso tudo pode influenciar na dor do joelho. E por ser um assunto tão amplo, eu resolvi falar para vocês aqui das 3 mais comuns. Eu vou falar para vocês sobre quais são, como vocês podem identificá-la e por que acontece. E no final eu vou falar rapidamente como baseio o tratamento, mas não vou entrar especificamente em nenhum dos tratamentos, porque não tem jeito de fazer uma receitinha de tratamento para todas elas. Você tem que ser avaliado para tratar a causa de uma forma mais correta. A lesão mais comum é a dor femopatelar. Ela tem uma prevalência maior entre os iniciantes da corrida. Ela aumenta também, aumenta a sua incidência, né, naqueles praticantes que alteram o treino, principalmente o aumento do treino, né, do volume, da intensidade, ou uma alteração do terreno que você está correndo, como aclive, declive, início de treino, escadas, isso tudo favorece o aparecimento do quadro. O paciente normalmente queixa de uma dor na frente do joelho, no início mais insidiosa, mas ela tende a piorar se não tratada. Vai começar a queixar dor para subir e descer escadas, dor para permanecer agachado, dor para permanecer assentado, às vezes, né, para agachar ou para permanecer assentado. E ela se torna bastante limitante quando não tratada. Para explicar por que ela acontece, você tem que entender que são uma sequência de fatores. Você vai ter algum fator como um desequilíbrio muscular, uma fraqueza de uma musculatura, uma falta de mobilidade, um encurtamento da musculatura, alguma coisa que vai fazer com que o trilhamento patelar não seja muito adequado, que você vai ter um aumento da pressão femoropatelar. Isso vai fazer com que você tenha um processo inflamatório nessa região e às vezes até uma lesão de cartilagem dentro dessa articulação. E isso vai ser responsável pela dor, certo? O segundo quadro mais comum, nós temos a síndrome do trato iliotibial, certo? O que é o trato iliotibial? O trato iliotibial é um tecido que nós temos na face lateral do joelho e da coxa, que inicia lá do quadril até o joelho, e que ele, durante a nossa marcha, ele tem uma movimentação dentro do joelho. Ele movimenta muito próximo ao osso da coxa, que é o fêmur. E o praticante que tem esse quadro, ele normalmente passou por algum fator desencadeante, como o desequilíbrio muscular, o terreno que treina, por exemplo, corrida mais inclinada, ou uma dismetria de membros, uma alteração de eixo, pode fazer com que esse praticante tenha uma pressão aumentada entre o trato iliotibial e o osso. Então, na hora que você tem a corrida, você vai ter uma fricção ali que vai gerar o processo inflamatório que vai ser responsável pela dor. O terceiro quadro mais comum, nós vamos ter a tendinite patelar, também conhecida como joelho do saltador, que o paciente queixa de uma dor na região anterior do joelho, no tendão patelar, próximo ao polo inferior da patela, que é esse ossinho que a gente tem na frente do joelho. Ela é causada por uma
alteração, uma hipotrofia ou uma atrofia da musculatura da coxa, às vezes por uma alteração da postura do pé, um controle motor ruim, ou até mesmo por uma técnica de corrida. Tem estudos mostrando que a aterrissagem o atleta que aterrissa durante a corrida com o joelho mais estendido tende a ter mais dor no tendão patelar, tendinite patelar. Esses fatores fazem com que a tendão patelar sofra um aumento da tensão nele, que já é aumentado, como a gente tinha comentado, e isso vai fazer com que o processo inflamatório apareça. E no tendão patelar, não é só o processo inflamatório, não. Normalmente está associado com algum grau de degeneração. Então, tem uma tendinopatia do tendão patelar também. E como é que são o tratamento dessas doenças? O tratamento dessas doenças tem que ser uma coisa bem individualizada. Por quê? Você vai ter que controlar o processo de dor, o processo inflamatório, certo? Então, a gente às vezes usa medicação, anti-inflamatórios, analgésicos, terapias manuais para aliviar esses quadros, mas você também tem que tratar a causa do problema. Você tem que identificar o que está acontecendo para você poder tratar. Então a avaliação tem que ser uma avaliação por completa. Você tem que avaliar todas as articulações, você tem que avaliar a sua técnica de corrida, tem que avaliar a sua planilha de treino, para poder ter um resultado de alívio completo da dor e ela não voltar. Então o tratamento às vezes é multidisciplinar. Precisa ter paciência para poder tratar de uma forma adequada e não impedir que você corra mais tarde. Nós temos outras lesões no joelho. Nós temos lesões traumáticas, não falei nenhuma delas aqui, por exemplo, as fraturas, lesões ligamentares, lesões meniscais, às vezes comum em praticantes de corrida. Nós temos fraturas por estresse, vários outros quadros que podem ser responsáveis por dor no joelho. Mas cada um deles tem que ser identificado, diagnosticado e tratado de uma forma individualizada para essa lesão. Então, o que eu queria passar para vocês eram esses quadros, para vocês saberem identificar, poder tratar de forma precoce, porque é muito mais fácil você tratar esse quadro no início do que quando ele está cronificado, e fazer com que vocês possam correr por muito mais tempo aí do que quando o paciente tem uma lesão mais grave. Eu estou à disposição, se vocês quiserem mandar mensagem, eu respondo, a Cris também está à disposição, nós estamos todos aí para responder algumas dúvidas se soubermos responder, tá bom? Muito obrigado, tchau para vocês.